Olá, vou gravar outro vídeo que ficou faltando, né? Vou complementar aquilo que eu vinha falando para vocês. Eu tenho aqui meus inscritos e eu os consulto o tempo todo porque se eu começo a falar eu perco tempo. E aí eu tenho 12 minutos, 12 e um pouquinho, talvez 13, para conversar com vocês aqui. Então eu coloco esse roteiro para eu não me perder na minha fala, porque senão eu vou longe. Mas então, eu estava falando no outro vídeo sobre a dupla operação pela qual passam as meninas, digamos assim, na sua jornada do tornar-se, né, mulher, que a rigor nem sempre isso acontece efetivamente, porque as mulheres podem ficar na condição de meninas, ou seja, lidarem com a sua sexualidade de forma infantil, às vezes na idade adulta, ou às vezes isso se prolonga por muito tempo, né? Então elas teriam que passar por uma dupla operação, nos diz Freud, para alcançar esse momento de uma sexualidade plena. Ele vai dizer: é verdade que para os meninos e meninas, aquele ou aquela que os alimenta, que os acolhe, cuida, é para esses que elas endereçam o seu amor nas condições iniciais, nas condições primárias. As meninas mudam de objeto erótico? Essa é uma grande questão. Porque seria preciso pensarmos, para além de Freud, que a anatomia corporal justamente não decide sobre a escolha de objeto erótico. Mas também ela guarda alguma importância no que diz respeito às identificações imaginárias e às fixações que podem se dar nesse período do infantil e que vão, de certo modo, influenciar profundamente a vida sexual adulta. No campo da sexualidade e gênero, a masculinidade e a feminilidade estão na dependência dos discursos vigentes. E isso é muito importante, porque toda a problemática da escolha do objeto erótico diz respeito ao modo como o sujeito se vê sendo visto pelo seu outro. E é claro que isso não se dá de forma consciente a propósito desse outro que se ocupa da criança. São todas as suas fantasias eróticas, todas as suas falhas significantes, tudo aquilo que está na ordem do inconsciente, que você, na relação com a sua criança, que está ali na sua frente, de algum modo atualiza a criança que você carrega com você. Por isso é inconsciente. E você transmite alguma coisa ou não transmite alguma coisa que vai justamente fazer marcas do lado dessa criança, né? Então, no campo da sexualidade e gênero, a masculinidade e a feminilidade estão na dependência dos discursos vigentes. Mesmo hoje em dia, as explicações teóricas não dão conta do real sobre os caminhos da sexualidade humana. Embora Freud se refira a uma bissexualidade inata, ele vai privilegiar o complexo de castração e o complexo de Édipo como experiências fundamentais para que um sujeito se estruture. Bem entendido, o complexo de castração como sendo isso que é pré-edípico e que diz respeito à diferença anatômica entre os sexos, perceber essa diferença, ou seja, ter e não ter, poder ou não perder, né, aquilo que se percebe, e o complexo de Édipo, que diz respeito à relação triádica, a relação do sujeito com o seu outro, né? E que estrutura, então, esses dois complexos, daí o nome complexo, que estrutura psiquicamente um sujeito. Freud vai nos oferecer 3 caminhos para que a gente possa entender o que ocorre com uma menina. O complexo de castração impõe uma decisão quanto ao abandono da atividade fálica que sustentava uma espécie de masculinidade imaginária e, portanto, está falando de todas essas excitações, esses primeiros prazeres,
atribuídos ao clitóris, né? Então, a menina terá que abrir mão desse objeto amoroso inicial, seja ele qual for, que é esse outro, para quem ela endereça seu voto de amor, e dirigir-se a alguém que se apresenta como tendo o que lhe falta. E, portanto, é um outro onde ela pode perceber a diferença anatômica e a oferta de alguma coisa para além dessa relação de muita proximidade, extremamente erotizada, sexualizada, que ela tem com esse seu primeiro outro. Muitas vezes esse caminho identificatório persiste na idade adulta, por muito tempo, então, né? Ou pode sobredeterminar um retorno e uma fixação ao primeiro objeto de amor, tomando como objeto sexual. E aí a gente pode explicar, e eu não vou falar disso hoje, mas a gente pode explicar, a partir desse elemento que a gente tem que desenvolver, a questão da homossexualidade feminina. Mas isso é um outro ponto. E um outro caminho seria o da feminilidade, a feminilidade não em relação aos semblantes do feminino, mas a feminilidade como essa passividade que vai ligar, né, a mulher a esse objeto primeiro de amor, né, própria à fase pré-edipiana da menina, e de algum modo ela atualizar isso que ela experimentou numa passividade com esse primeiro objeto de amor, ela endereçar-se a um outro, né, se oferecendo como objeto de amor. Então, de certo modo, repetindo, Freud vai dizer que a questão da feminilidade diz respeito especificamente a esse se fazer objeto para um outro, né? Mas o se fazer objeto para um outro não é obrigatoriamente se fixar na posição de objeto, porque ele acrescenta aquilo que foi vivido única e exclusivamente na ordem da passividade. Nesse terceiro caminho para as mulheres, que seria o da feminilidade, ela pode se oferecer como objeto de amor para o outro e gozar desta posição, que é bem diferente de sofrer com estar nesta posição. Não é uma mulher passiva que aceita tudo do homem, não é isso. E nem uma mulher passiva que aceita tudo da sua companheira, também não é isso. Mas é o que goza do estar, de se fazer, né, objeto para esse outro. É uma posição onde ela pode fantasiar, né, uma atividade passiva, né, digamos, na relação com o outro. Então, de uma posição passiva, aí já é Lacan, de uma posição passiva, onde o sujeito está completamente exposto ao gozo desse outro, a menina, ao se tornar mulher, vai passar a uma posição ativa, onde ela goza falicamente, portanto, desta posição. Alcançar a feminilidade, será preciso para a menina, mulher, retornar a essa certa passividade, pois é esse termo terceiro que vai sustentar a feminilidade como um outro gozo, nem estar exposta apenas ao gozo fálico, que é o gozo clitoridiano, nem estar apenas a posição do gozo do outro, que é, digamos assim, a situação eventual de uma frigidez numa mulher, mas esse outro gozo, que é o poder jogar, fantasiar com o seu corpo e gozar do se fazer objeto para o outro. Então, o que determina a feminilidade é o tomar a anatomia com um valor significante e não como um dano imaginário, né? Eu não tenho, o outro tem, então eu sou menos favorecida. Muito pelo contrário. Uma mulher pode rememorar no gozo do corpo com um outro o prazer obtido no momento pré-edípico da sua posição
narcísica e passiva-ativa, né, na relação com o seu primeiro outro. Então, a feminilidade, ela, e ainda assim eu não respondi a essa questão, ela vai lidar com vários elementos, a menina vai lidar com vários elementos, várias mudanças subjetivas para alcançar uma posição feminina. E ainda assim o mistério da feminilidade resta como mistério. Eu não respondi a vocês. Eu falei de algumas interpretações freudianas sobre o tornar-se mulher e alguns elementos que Lacan nos oferece para entender esses 3 caminhos possíveis para uma mulher. Mas o mistério da feminilidade resta. No próximo vídeo, eu vou trazer para vocês um pouco mais da feminilidade, né? Sobre a feminilidade, sobre a sexualidade feminina, e depois nós vamos de novo trabalhar a neurose obsessiva, porque eu sei que tem gente que não tem um Instagram e eles me pediram para, de certo modo, trazer para vocês um pouco, pelo menos, do que eu estou trabalhando nos meus seminários a propósito dos 4 grandes casos clínicos de Freud, a propósito da questão da transferência, tá? Tanto em Freud quanto em Lacan, no caso, né? Então, até a próxima. Tchau!